Olá, eu sou o professor José Neto de Oliveira, sou professor licenciado em Ciências, Matemática e Física e estaremos juntos para falar sobre simetria e leis de conservação na física. No primeiro episódio, entenderemos todo o contexto da simetria, isso datado por volta de 9.000 anos antes da era cristã, e passaremos por dois importantes personagens que tanto contribuíram para os nossos conhecimentos de hoje. Bora lá? Para entendermos o contexto histórico da simetria, voltemos ao passado. Na região hoje conhecida como Iraque, correm dois rios muito importantes para a história das civilizações, o rio Tigre e o Eufrates. Nascendo nas montanhas do leste da Turquia, percorrem centenas de quilômetros de terras férteis e se fundem em um só corpo aquoso, cuja foz se abre no Golfo Pérsico. A sudoeste são limitados pelas terras desérticas do Planalto Arábico e a nordeste pelas encostas inóspitas das montanhas de Zagros e Antitauros. Há cerca de 4.000 anos atrás, esses rios seguiam cursos próximos aos que têm hoje, passando pelas antigas terras da Assíria, da Acádia e da Suméria. Os arqueólogos consideram a região entre os rios Tigre e o Eufrates como sendo a Mesopotâmia, palavra grega que significa entre dois rios, considerando-a como berço da civilização. Tais rios traziam água para as planícies, fertilizando-as. Devido à abundância vegetal, horda de cervos e carneiros eram atraídas e, consequentemente, o aparecimento de predadores, entre eles caçadores humanos, conhecidos como caçadores-coletores. Devido à grande fertilidade e possibilidade de caça, a planície mesopotâmica tornara-se responsável pela atração de várias tribos nômades. Por volta de 9.000 anos antes da era cristã, as colinas próximas do crescente fértil, um pouco a norte, testemunharam o nascimento da agricultura, tecnologia revolucionária responsável por duas mudanças fundamentais na sociedade humana: a necessidade de permanência numa localidade para cuidar das plantações e a possibilidade de alimentar grandes populações. Essa combinação levou à invenção das cidades, tanto que na Mesopotâmia ainda encontram-se remanescentes arqueológicos das primeiras grandes cidades-estado do mundo: Nínive, Nimrud, Nippur, Uruk, Lagash, Eridu, Ur e principalmente Babilônia, terra dos Jardins Suspensos e da Torre de Babel. Há 4.000 anos atrás, a revolução da agricultura levou a uma inevitável sociedade organizada, com seus governos, burocracia e poder militar. Entre 2.000 e 500 anos antes da era cristã, a civilização babilônica floresceu às margens do rio Eufrates. Seu nome vinha da capital, mas possuía um sentido bem mais abrangente, pois o termo babilônico inclui as culturas da Suméria e da Acádia. A primeira menção à Babilônia, que se tem conhecimento, ocorreu numa tábua de argila de Sargão de Acádia, datada de aproximadamente 2.250 anos antes da era cristã, embora a origem do povo babilônico provavelmente remonte a cerca de 2 ou 3.000 anos. Não se conhece muito sobre as origens da civilização, embora muitos aspectos atuais provavelmente devem-se aos antigos babilônicos. Especificamente, eles eram astrônomos experientes com contribuições significativas como as 12 constelações do zodíaco, os 360 graus do círculo, o minuto sendo composto por 60 segundos e a hora de 60 minutos. Os babilônicos precisavam dessas unidades de medida para praticar a astronomia e, por essa razão,
tornaram-se muito experientes em conhecimentos matemáticos. A cultura babilônica é bem conhecida, porque seus registros foram escritos em argila úmida em escrita cuneiforme, uma escrita criada pelos sumérios por volta de 3500 a.C., produzida com auxílio de objetos em formato de cunha. Como uma das ferramentas mais utilizadas nessa escrita era a argila, foi bastante útil em questões que envolviam a administração das terras, pois era possível controlar registros, fazer cálculos e transações comerciais. Quando o barro endurecia sob o sol da Babilônia, essas inscrições se tornavam muito resistentes. Caso o local pegasse fogo, onde eram guardadas as tábuas de argila, o calor a transformaria em cerâmica, garantindo a preservação da escrita. Um revestimento final com areia do deserto acabou preservando os registros de forma definitiva, tornando a Babilônia o local responsável tanto pelo início da história escrita, quanto da compreensão inicial da simetria pela humanidade. É aí também que começa a história da compreensão da simetria pela humanidade e sua incorporação em uma teoria sistemática e quantitativa, um cálculo de simetria tão poderoso quanto o cálculo de Isaac Newton. Até onde a história escrita nos revela, foram os matemáticos babilônicos que puseram a humanidade no caminho da simetria, com profundas implicações na maneira de se ver o mundo físico. Apesar da matemática se fundamentar em números, ela não se limita apenas a este fato. Os babilônicos dispunham de uma notação eficiente, fazendo uso do sistema de numeração sexagesimal, um sistema baseado em potências de 60. Eles conheciam os triângulos retângulos e tinham algo semelhante ao conhecido Teorema de Pitágoras. Usavam a matemática para o propósito da astronomia, talvez por razões agrícolas e religiosas, e ainda para tarefas de comércio e taxação. Assim, foram os matemáticos babilônicos que começaram a entender como resolver as equações. Equações são a forma como os matemáticos processam o valor de uma quantidade desconhecida a partir de evidências circunstanciais. É uma espécie de quebra-cabeça centrado num número. Não sabemos qual é ele, mas temos algumas informações úteis a seu respeito. Nossa tarefa é resolver o quebra-cabeça encontrando a incógnita. Desde então, a matemática contou com inúmeras contribuições importantes e significativas de diversos estudiosos do assunto, mas aqui se dará um destaque especial a dois grandes nomes que revolucionaram a compreensão da simetria e suas aplicabilidades numa melhor compreensão do mundo físico. O primeiro, Évariste Galois, um revolucionário político e matemático obsessivo, que criou uma linguagem que descreve a simetria nas estruturas matemáticas, deduzindo as suas consequências. E a segunda, Amalie Emily Noether, matemática germânica e grande algebrista, que provou dois teoremas que são essenciais para a teoria da relatividade, resolvendo o problema da conservação da energia, que é conhecido pelos físicos como o Teorema de Noether. A questão algébrica sobre as soluções de equações matemáticas desencadearam a criação da teoria de grupos e simetrias. A teoria de grupos é uma linguagem usada atualmente tanto na matemática pura quanto na matemática aplicada, na qual regula a formação dos padrões do mundo natural. A simetria é definida como um tipo especial de transformação, uma maneira de mover um objeto e ainda se preservar a estrutura ou alguma característica desse objeto. A simetria possui um papel central nas fronteiras da física, no mundo quântico e na relatividade,
podendo promover uma unificação matemática dos principais campos da física moderna. Essa ideia é básica na atual compreensão científica do universo e suas origens. Na teoria da relatividade, do físico Albert Einstein, encontra-se o princípio de que as leis da física devem ser as mesmas em todos os lugares e tempos. Nesse sentido, as leis devem ser simétricas em relação ao movimento e à passagem do tempo. A física quântica nos diz que tudo no universo é construído a partir de uma coleção de partículas fundamentais, com comportamentos regidos por equações matemáticas, as leis da natureza, que também estão associadas a uma simetria. Mesmo que partículas se transformem em outras diferentes, essas transformações também não alteram as leis da física. Ideias extraordinariamente úteis podem sair de considerações apenas abstratas, algo a que o físico Eugene Paul Wigner se refere como a eficiência não razoável da matemática nas ciências naturais. Agora, iremos conhecer a história de um matemático francês incompreendido em sua época, um revolucionário político, obsessivo pela matemática, morto aos 20 anos num duelo de pistolas, mas que produziu um método para determinar quando uma equação geral poderia ser resolvida por radicais e que ficou famoso por seu desenvolvimento da teoria dos grupos iniciais. Galois nasceu em 25 de outubro de 1811, em Bourg-de-la-Reine, um pequeno vilarejo na periferia de Paris. Atualmente, é um subúrbio do departamento de Hauts-de-Seine, na intersecção entre as rodovias N20 e D60, valendo ressaltar que a D60 possui o nome de Galois em sua homenagem. Em 1792, o vilarejo de Bourg-de-la-Reine foi rebatizado como Bourg-la-Égalité, nome que refletia a agitação política e a ideológica do período, tanto que a cidade da rainha tinha dado lugar à cidade da igualdade. Mas logo em 1812, o nome voltara a ser Bourg-la-Reine, embora a revolução ainda estava aparente. Seu pai, Nicolas Gabriel Galois, era republicano e líder do Partido Liberal da aldeia, cuja principal política era a abolição da monarquia. Num estranho acordo firmado em 1814, o rei Luís XVIII voltou ao trono e Nicolas Gabriel se tornou prefeito da cidade. A mãe, Adélaïde Marie, nasceu na família de Mantet. Lia fluentemente em latim e transmitiu sua educação clássica a seu filho, educando-o em sua casa nos primeiros 12 anos de vida. Aos 12 anos de idade, Galois entrou para o colégio Louis-le-Grand, uma escola preparatória, ingressando diretamente para a 4ª classe, devido à elevada educação que possuía. Iniciou sua trajetória escolar presenciando a expulsão de 100 alunos, considerados pretensos revolucionários, por se recusarem a cantar na capela escolar. Nos 2 primeiros anos de estudo, recebeu seu primeiro prêmio em latim, mas isso não o manteve interessado, pois sua atenção havia se voltado para a matemática, ao ler um livro de geometria intitulado Elementos de Geometria, escrito por Legendre. Seu gênio matemático fora se manifestando, deixando de lado as obras clássicas e a retórica, embora fosse desleixado na escola, considerado excêntrico por seus professores e, inclusive, tendo seus trabalhos escolares de rotina considerados medíocres. Nos anos seguintes, dedicou seu talento à matemática, desinteressando-se pela escola e criando problema com os professores e colegas. Aos 16 anos de idade, Galois percebera que era um gênio matemático e, por esse motivo, quis ingressar e continuar seus estudos em uma das mais prestigiosas instituições da França, a École Polytechnique, considerada a incubadora dos matemáticos franceses, mas infelizmente foi recusado devido à sua falta de preparo sistemático e a não ser compreendido.
Ainda aos 16 anos, expôs suas descobertas fundamentais num artigo sobre a teoria das equações e equações contínuas, pedindo a seu amigo Cauchy que o apresentasse à academia. Mas, infelizmente, Cauchy perdeu o artigo. Assim, Galois passou a odiar não só os examinadores, como também os acadêmicos. Mais um fracasso na tentativa de entrar na École Polytechnique. Em 1829, o então prefeito da localidade, Nicolas, pai de Galois, envolveu-se numa desagradável disputa política que irritara o padre do vilarejo. Por esse motivo, esse padre fez circular comentários maliciosos sobre os parentes de Nicolas e falsificou sua assinatura em alguns documentos, fazendo com que Nicolas, em profundo desespero, cometesse suicídio por asfixia em 2 de julho deste mesmo ano. Apesar dos golpes que sofrera, Galois entrou na École Préparatoire, atualmente com o nome de École Normale, que na época era considerada a segunda em prestígio. Formou-se em Ciências e Letras no final de 1829. Continuou sua pesquisa e, em 1830, submeteu um texto sobre a teoria das equações à academia. Joseph Fourier, o secretário da academia, levou o trabalho para casa, mas morreu logo depois, e os artigos se perderam. Em meio à tirania e frustrações, ele aderiu à causa da Revolução de 1830, tornando-se um republicano radical, e começara a ter problemas com alunos e professores, acabando por ser expulso da universidade. Como necessitava de uma fonte de renda para se manter, Galois se ofereceu como professor particular de matemática. E logo, 40 estudantes se matricularam em seu curso de álgebra avançada. Infelizmente, por não ser um bom expositor escrito e ainda por certamente misturar comentários políticos em suas aulas, fizeram com que os matriculados fossem desistindo rapidamente. Em seguida, juntou-se temporariamente à Guarda Nacional e, por incentivo de Poisson, enviou novamente o seu artigo para a academia. Entretanto, o próprio Poisson rejeitou o artigo, alegando que o mesmo era incompreensível. Frustrado por não conseguir reconhecimento matemático, Galois passou a dedicar-se ao seu radicalismo político, aumentando seus problemas. Foi a julgamento por fazer ameaças públicas à vida do rei, mas foi considerado inocente. 3 meses mais tarde, foi condenado a 6 meses de prisão por posse de armas e por usar ilegalmente o seu uniforme da guarda. Chegou a ir para a prisão, mas devido ao surto de cólera de 1832, foi transferido para um hospital e depois liberado em regime condicional. Em liberdade, viveu seu primeiro e único caso de amor com Stéphanie Félicie, uma mulher de reputação duvidosa que lhe provocou um grande desgosto amoroso. Aos 29 dias do mês de abril, é posto em liberdade e em 30 de maio de 1832 participa de um duelo, com pistolas, por razões obscuras, possivelmente relacionadas com uma intriga política e ainda, provavelmente por seu possível caso amoroso com Stéphanie. Galois foi ferido nos intestinos e abandonado pelo adversário, que era um de seus camaradas revolucionários, conforme indicado no relatório da polícia. Na manhã seguinte, foi encontrado ainda vivo e foi transportado para o hospital, mas não sobreviveu. A verdade é que existem 3 possíveis versões para a morte de Galois. Uma das versões diz que o desafiante teria sido alguém próximo da moça. Outra afirma que foi uma maquinação de monarquistas. E há ainda uma terceira, contando que o próprio Galois teria provocado sua morte para insuflar uma rebelião contra o rei Carlos X. A única certeza é que ele foi atingido por um tiro na barriga e morreu com apenas 20 anos de idade, no dia 30 de maio de 1832,
depois de 12 horas. Na véspera do duelo, em 29 de maio, Galois escreveu uma carta ao seu amigo Chevalier, onde o avisa acerca de um duelo de honra e esboça suas descobertas, cujos manuscritos anexou na carta para que fossem submetidos pela última vez à academia. Era uma tentativa de estabelecer uma relação entre grupos e equações polinomiais, apontando uma condição necessária e suficiente para uma equação ser resolvida por radicais. Finalmente, seu trabalho foi publicado 14 anos mais tarde, por Liouville, filho do capitão do exército de Napoleão, que se tornou professor no Collège de France. Durante mais de 100 anos, foram estudadas as suas consequências e hoje esta teoria é fundamental na álgebra. Galois tem sua importância reconhecida e citada atualmente. Sua complexa teoria de grupos abriu um novo campo para a álgebra, tornando-o um dos mais criativos pensadores das ciências e um dos principais responsáveis pela evolução da matemática. Aliás, se hoje usamos computadores, parte da culpa é de Galois. Esse matemático, nascido há mais de 200 anos, é o autor das teorias fundamentais para o desenvolvimento dessas máquinas. Então, quando ligar seu notebook, lembre-se que tudo é culpa de um gênio incompreendido. A teoria de grupos fornece um ambiente matematicamente rigoroso para entender simetrias. As simetrias de Galois são permutações das raízes de uma equação. E uma permutação é uma forma de rearranjar as coisas. Uma simetria de um objeto matemático é uma transformação que preserva a estrutura desse objeto. Enfim, Galois introduziu um novo ponto de vista na matemática, mudou seu conteúdo e deu um passo necessário na abstração. A matemática deixara de ser o estudo dos números e das formas para se tornar o estudo das estruturas. O que começou como o estudo das coisas se transformou num estudo de processos. Desse modo, existem 3 palavras-chave na definição de uma simetria: transformação, estrutura e preservação. Agora, iremos conhecer um pouco da história de Aimé Nader, matemática germânica e grande algebrista, embora tenha vivido numa época em que havia pouquíssimas mulheres na ciência e sofrido grandes preconceitos apenas por ser mulher e judia na difícil época de ascensão do regime nazista na Alemanha. Uma mulher incrível que superou preconceitos com muita determinação e paixão pelo que fazia. Revolucionou a matemática e a física, provando 2 teoremas que são essenciais para a teoria da relatividade, resolvendo o problema da conservação de energia, que é conhecido pelos físicos como o Teorema de Nader. Amalie Emily Nader, carinhosamente chamada por Aimé, nasceu em 23 de março de 1882, em Erlangen, cidade universitária, desde o ano de 1002, na Alemanha. Vivendo entre o final do século XIX e o início do século XX, sofreu muito no decorrer de sua carreira científica, pois neste período o gênero feminino convivia com uma intensa discriminação de natureza misógina. Aimé era filha de Ida Amalia Kaufmann Nader e Max Nader. Seu pai era matemático algebrista, professor na Universidade de Erlangen e ativo pesquisador que trabalhou na teoria das funções algébricas. De seus irmãos, os 2 mais novos tornaram-se cientistas pesquisadores. Fritz foi um matemático e Alfred obteve um doutoramento em química. Ela estudou alemão, inglês, francês, aritmética e deu aulas de piano, tais atividades mais aceitas socialmente
para uma mulher daquela época. Inicialmente considerou ser professora de francês e inglês, mas logo desistiu. E aos 18 anos, decidiu estudar matemática na Universidade de Erlangen-Nuremberg, onde seu pai lecionava. Em 1900, tornou-se professora nas escolas de meninas de Baviera. Apesar da grande opressão de gênero da época, obteve permissão para frequentar a Universidade de Erlangen, o que era inédito para as mulheres na Alemanha, onde permaneceu até 1902. Em 1903, passou no exame e foi para a Universidade de Göttingen, onde estudou com grandes nomes matemáticos de sua época. Em 1904, se inscreveu como estudante de doutorado na Universidade de Erlangen e, em 1907, obteve o seu título. Em Göttingen, pôde exercer sua paixão pela invariância com o estudo matemático dos números que podem ser manipulados de diversas maneiras e, ainda assim, continuarem constantes. Amy também trabalhou sozinha em suas próprias pesquisas e, influenciada por Ernest Fischer, se motivou a estudar a álgebra abstrata de um ponto de vista aritmético, o que a aproximou da perspectiva dos trabalhos de Hilbert, que estava trabalhando em ideias sobre a teoria da relatividade próxima às de Albert Einstein. Amy ganha notoriedade com seus resultados e, em 1915, é convidada por Klein e Hilbert para a Universidade de Göttingen, onde estavam a trabalhar com vários aspectos matemáticos da teoria da relatividade geral de Einstein. Em 1919, enfim, a matemática conseguiu um título universitário alemão que serve para designar professores com habilitação para lecionar, mas sem receber nenhuma remuneração por parte do governo. Em 1922, a despeito do reconhecimento, foi admitida como professora não oficializada e, um tempo depois, recebeu a incumbência de ensino em álgebra, lhe permitindo receber um pequeno salário. Assim, de 1922 a 1933, Amy foi professora da Universidade de Göttingen e ainda, nessa mesma condição, assumiu a posição de professora visitante da Universidade de Moscou, de 1928 a 1929. Como ela era uma grande algebrista que se atentava aos anéis, grupos e corpos, trabalhando também na teoria dos ideais e das álgebras não comutativas, era considerada, principalmente por Albert Einstein, como a mulher mais importante na história da matemática. Ela foi capaz de provar dois teoremas que são essenciais para a teoria da relatividade, resolvendo o problema da conservação da energia, conhecido pelos físicos como o Teorema de Noether. No início do século passado, a álgebra foi modificada no seu caráter ancestral. Nesse período, esta área da matemática não se limitava ao estudo da teoria das equações algébricas e da teoria associada de invariantes e covariantes. Ela expandiu-se e tornou-se uma doutrina abstrata em que novas estruturas, a exemplo de ideais, anéis, corpos e tópicos afins, se tornaram fundamentais para o pensamento matemático. A nova álgebra tem uma de suas origens na elaboração da teoria dos grupos, a partir da teoria de Galois, das equações algébricas, e conduzia a uma teoria abstrata autônoma, especialmente a teoria dos grupos finitos. Dentre as inúmeras contribuições à física matemática, seu trabalho mais relevante é o teorema que liga as leis de conservação com as simetrias da natureza, denominado Teorema de Noether, em homenagem à sua autora, que o enunciou em 1915 e o publicou em 1918. Esse revolucionário teorema afirma que, ao se encontrar algum tipo de simetria na natureza,
alguma previsibilidade ou homogeneidade entre as partes, também encontrarão a conservação escondida no segundo plano, seja ela de aceleração, de carga elétrica, de energia, entre outras. O teorema demonstra que uma simetria temporal está diretamente relacionada à conservação de energia. Em 1933, com a ascensão do nazismo na Alemanha, Amy, por ser filha de mãe judia e pela proximidade com os físicos soviéticos, é expulsa da universidade e segue para o exílio nos Estados Unidos. Inicialmente, é contratada para trabalhar como professora na Pensilvânia. Após algum tempo, e devido ao seu reconhecido mérito, torna-se pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, para onde havia seguido alguns de seus colegas do período de Göttingen, como Einstein, Weyl e Klein. Em 1935, teve complicações decorrentes de uma operação para remover um cisto do ovário, morrendo alguns dias depois, no dia 14 de abril, com 53 anos. Ela foi cremada e teve suas cinzas enterradas onde trabalhava como professora na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na casa onde nasceu, em Erlangen, foi fixado uma lápide em sua homenagem, ao lado da porta de entrada. Amy deixou poucos registros sobre como se sentia a respeito das dificuldades que enfrentara como mulher, ou mesmo sobre sua vida pessoal e emocional como um todo. Nunca se casou e nem houve registros de casos amorosos. Viveu para a matemática, não ligando nem para o trabalho doméstico, propriedades ou mesmo vaidade. O teorema de Noether da física e a álgebra abstrata da matemática colocaram o nome de Amy Noether entre os maiores gênios do século XX.